Hoje vamos a mais um estudo das energias da criação, é o número 16. Sabe que toda a série que eu faço aí no canal é uma sequência, né? Tem que ver os anteriores, senão eu não entendo de nada. Bom, então vamos lá. Hoje vamos saber sobre os fatores com duplas funções ou bipolaridade. Classificação das duplas funções, positiva e negativa. Não é separado, né? É junto, positiva e negativa. E duplas funções e sobre essas duplas funções, positiva e negativa, vamos à seguinte explicação. Então vamos, função positiva e negativa, se uma função liga, a outra desliga. Se uma função une, a outra separa. Se uma função magnetiza, a outra desmagnetiza. Então, vou explicar de outra maneira, estou pensando aqui. Então, o fator, a partícula, o fator de dupla função, ou bipolar, ele tem duas funções. Liga e desliga, une e separa, e magnetiza e desmagnetiza. Os fatores de duplas funções positivas. Agora é só positivo. Exemplo: fator misto magnetizador e condensador. Eles são duplos também, como os anteriores, mas são funções positivas na criação, vamos dizer, o que eles estão criando ali, esses duplos fatores são positivos. Então fator misto é magnetizador e condensador. O fator agregador é expansor também. O cristalizador também é afixador. E o fator energizador também é vitalizador. Agora vamos às funções de alguns, eles só dão alguns, né? Duplas funções dos negativos, dos fatores negativos. Exemplo: o fator cortador também é recolhedor. O fator diluidor também é dispersador. O fator paralisador também é petrificador. O fator consumidor também é desenergizador. Esses fatores duplos são abundantes na criação. Tanto são irradiados, quanto também são manipulados pelos seres divinos, mantenedores da criação. Os seres divinos recorrem a esses fatores para anularem desequilíbrios e, ao mesmo tempo, desencadearem ações retificadoras. As combinações entre os fatores são muitas. Essas combinações dos fatores das duplas funções são muitas. Mas achou-se melhor contá-las
superficialmente, para que fique registrado a existência, a importância deles na criação. Fato esse que fundamenta e justifica a existência de uma classe de divindades denominadas duais ou com duplas funções. Fatores. Prestaram atenção aqui no esclarecimento deles? Fatores são divindades. Vamos agora ao fator positivo-negativo ligados. Ao mesmo tempo, a parte negativa é desligados. Então, ligado, desligado. Quer dizer, positivo e negativo. Ele é ligado, mas também pode desligar. O fator duplo, função, ligar aos seres vibrações necessárias às suas evoluções e aos seus equilíbrios energéticos. E também tem a função de desligar todas as vibrações que estão paralisando suas evoluções ou destabilizando-os energeticamente. Vamos lá, um exemplo. O fator unidor também é separador. É um fator duplo, positivo e negativo. Ele une tudo e pode separar tudo que for oposto. Agora vamos dar um exemplo do fator duplo, positivo e negativo. Função, magnetizar. E a outra negativa, a função dele mesmo, é desmagnetizar os desequilibrados. Então, eles têm o quê? Um magnetismo próprio que atua nas diversas, vamos chamar de modalidades, né? Ou diversas funções necessárias. Criar, descriar, magnetizar, desmagnetizar, colocar em andamento, paralisar, etc. Bom, os átomos, cada um deles possui um magnetismo próprio. Eles possuem seus campos magnéticos individuais, que sustentam suas próprias estruturas e das suas estabilidades. Eles dão essa estrutura, essa estabilidade à sua própria existência. Se não possuíssem o campo magnético, suas partículas formadoras não se agregariam. E não dariam origem a diferentes tipos de átomos. Veja bem, primeiro é o fator, mas depois, quando chega a um certo plano da vida, já é um átomo, né? Então, cada átomo possui um campo magnético que é igual para todos ou de um mesmo elemento químico. Cada átomo possui seu campo magnético atômico que, por sua vez, possui suas chaves de ligação que alguns outros tipos de átomos, com suas chaves de ligação com alguns outros tipos de átomos. E isso facilita suas ligações para formarem moléculas que também se ligam e formam a matéria. Visualizamos no lado espiritual e temos meios para visualizar e estudá-los, diferenciando-os e comparando-os com os fatores tripolares
que será nosso próximo estudo. Hoje foi pequenininho, né, o vídeo? Então é isso, senhores. Cada fator tem uma missão determinada por Deus, lá dentro de Deus foi determinada. Aí ele joga, todos os fatores se unem ou se desunem, conforme a necessidade, conforme a criação. E essa criação não é só no espaço, essa criação, ela acontece dentro de um planeta. Foi o que o Jesus viu lá no deserto, lá quando ele ficou sozinho, lá naqueles dias. E para provar que alguns seres já desenvolveram a mente forte, ele praguejou a figueira e a figueira murchou. Porque ele estava com fome, veio do deserto, viu a figueira, foi para ver se tinha figo ou não tinha figo, porque não era a época, aí ele amaldiçoou a figueira. E como Jesus tinha um poder, tem, né, um poder, por isso que nós não podemos fazer mau uso do nosso pensamento, porque nosso pensamento tem poder, ele cria. O nosso espírito cria, a nossa mente cria. Então, como eu estava dizendo, cada fator tem a sua individualidade, cada fator tem sua função própria e vai de plano em plano se autotransformando até se transformar nos átomos. Então temos os elementos, né? Como, por exemplo, o cobre, que já se transformou em átomos. O átomo do cobre se transformou em matéria, fica lá o pozinho, mas é matéria. Do alumínio, que se transformou em matéria. O elemento da água se transformou em líquido. Do gás se transformou gasoso. Existe coisa gasosa no espaço também. E agora? Uma árvore, os átomos, os fatores foram de plano a plano, se transformaram em átomos e transformaram em matéria a árvore. E tudo que existe tem vida. O cobre, o alumínio, o estanho, que mais? O ferro, eles têm vida, eles estão sendo sustentados pelas diversas divindades, pelos fatores. Nós também estamos vivos graças aos fatores e ao principal, que é o nosso DNA espiritual, que é aquele que rege a nossa mente, nosso espírito, que é a nossa mente, a nossa consciência. Eu estou aqui, não sinto, você está aí assistindo, não sente, mas nós estamos, sem parar, sendo irradiados pelo nosso, que se chama na Umbanda, guia de cabeça, ou pelo Oxóssi, ou pelo Ogum, ou pela Oxum, que é do amor, Nanã, Iemanjá. Pessoas que não aceitam a Umbanda fazem tanto deboche, e a Umbanda é luz pura. Tem que estudar e entender, mas é luz mesmo. Mas muitos que se dizem da Umbanda e não é, eles praticam mal, né? Tem aí centros que se dizem que são umbandistas, mas praticam mal, né? Vocês já devem saber disso. Então, quando se entra num centro espírita,
é preciso prestar atenção, observar no que você está pisando. Se desconfiar ou se vir alguma atitude contrária, cai fora. Cai fora, pede licença, respeita e cai fora, respeita. Porque o lado das trevas, eles são vingativos. Então você tem que respeitar. Foi o livre-arbítrio deles, né? Você tem que respeitar o livre-arbítrio dos outros. Um pai e uma mãe dizem, meu filho tem que ser médico. Mas o filho tem o livre-arbítrio de escolher o que ele quer ser, ou ele já vem determinado em ser o que ele quer ser, porque ele já veio preparado. Ele não quer ser um médico, ele quer ser um advogado. Mas vai ser médico que papai e mamãe obrigou. Porque era um inferno na casa, enquanto ele não concordava em ser. Aí foi um mau médico. Eu conheci um médico de um hospital formado, né, e clinicando, que foi estudar direito. Estava lá na faculdade também. Então, e muitas pessoas se formam e depois descobrem que não era aquilo que queriam, que eram outras coisas. Então, a pessoa tem que ter o livre-arbítrio. E tem outros que estudam, tem 3, 4 faculdades e não conseguem ver o que quer realmente. Então eu aconselho, entra no centro espírita cristão, porque vai ver que você é médium e tem que desenvolver, tem que fazer algum trabalho mediúnico. Preste atenção, porque quando a pessoa começa assim, anda para lá, para cá, não sabe, fica na dúvida, aí é melhor ver aí. E nem todo mundo precisa fazer parte de um centro espírita, porque há muitas modalidades, muitas funções de fazer o bem. Visitar hospitais, aquelas crianças com câncer, visitar asilos de velhinhos, levar uma palavra amiga, até uma flor. Enfim, o que a pessoa... Ajudar um amigo, né? E tem gente que prefere ajudar financeiramente. Tudo bem, mas não esqueçam de Deus. Gente, sabe que a gente, para ficar ao lado de Deus, tem que lembrar dele, tem que lembrar de Deus, vou lembrar todo dia. Eu, quando fui uma Brahmani Kumaris, eles diziam que a gente deve lembrar de Deus. Bom, a gente dorme, então são 12 horas, né? 12 horas por dia. Você está tomando banho, pode lembrar de Deus. E lembrar que aquela água que está saindo, ela vem purificada, está te purificando. Quando você vai fazer a refeição, você pode lembrar de Deus. Você está trocando a roupa, pode lembrar de Deus. Não é ser fanático, né? Cuidado com o fanatismo, mas pode lembrar de Deus em qualquer momento. Eu impliquei com a minha tia que me criou, quando ela quis me ensinar o Pai Nosso, a fazer assim, né, o Pai Nosso, quando estava dentro da banheira tomando banho, toda nua. E eu como criança, achei aquilo horrível, não aceitei. Aí ela dizia que eu não acreditava em nada, que eu era igual ao meu pai, que eu era ateu igual ao meu pai. Pode ser que eu esteja errada ao pensar isso, né? Foi o momento que ela lembrou, ou achou que também não tinha importância, e pode ser até que ela estivesse com a razão.
Então eu fico lembrando, ora, no Brahma Kumaris me ensinaram, ó, lembra de Deus todos os momentos. Ela lembrou naquele momento que ela não ia à igreja e ela foi educada em colégio de freiras e não ia à missa. É interessante, não entendo. Ela deveria ter ser voltada mais, né, para a religião, porque ela foi habituada, né? Certamente lá no colégio tinha que rezar, tinha que, né, colégio de freira. Não, ela não ia ser freira, ela foi educada num colégio dirigido, né, pelas freiras. Então tinha educação religiosa, né? Então, em qualquer momento, você pode até rezar dentro do ônibus, dentro do carro. Você aí que está no carro, na fila, lá na linha amarela, com o tiroteio, naquela fila enorme que está bloqueado, que os marginais bloquearam, ou está tendo bang-bang com a polícia, em vez de você ficar reclamando, pensa em Deus, e reza e pensa em Deus. Quem sabe se você não vai ter risco de bala perdida quando reza. Outros ficam buzinando, ainda não sabe o que é quando fica buzinando. Em vez de tu ficar buzinando aí nas ruas, incomodando os moradores, reza. Aí eu digo mesmo, reza. Eu não sou muito de rezar, mas aí eu digo para você, reza, porque aí é que chegou o momento para você não criar energia negativa para dentro de você, porque você está com raiva. Você está buzinando, você está com raiva. Droga, isso não anda, nada. Eu tive um namorado que ele simplesmente teve pouco tempo engarrafamento. A gente vinha lá da Barra, começou a bater no carro, pá, 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 do lado de fora. Como é que é? Aquilo já... Sabe, aquilo... Não falei nada, porque às vezes é pior, né? Que naquela época ainda não estava preparada ou te lembro para dizer reza, em vez de você estar batendo aí. Se fosse agora, eu diria, né? Depois de estudar muito, depois de andar para lá e para cá, ler muito, frequentar aqui e ali, então já subi um pouquinho assim. Evolui um pouquinho, vamos dizer assim. Não sou mais como eu era, então evolui. Então essas pessoas que ficam xingando aí no trânsito, dizendo vai tomar no seu, faz uma oração, antes de sair do carro, lembra de Deus antes de discutir com o outro que bateu no carro. Ninguém faz isso. É ou não é? Se fizesse, lembrando de Deus, a energia vem. A energia vem. Quando a gente medita em Deus, os que estão mais um pouco desenvolvidos, quando chega um certo tempo, não é muito tempo, pode ser 10, 15 minutos, o corpo começa... Eu tinha uma preocupação no Brahma Kumaris, quando a gente meditava em Deus, que lá acho que não tinha nenhum médium, não sei. Eu já tinha mediunidade, né? Não falei nada. E eu ficava balançando o corpo, eu querendo, né, firmar para ninguém notar que meu corpo estava balançando. Porque podia ocasionar problemas, né? Então, se colocar a mão assim, a mão balança. Essa é a mediunidade, tá? A mediunidade que se manifesta porque você está recebendo energia. Ou pode estremecer um pouco o corpo. Estremecer. Não estou falando daquele médium que, pluf, te cai no chão, ajoelha, começa... Como eu trabalhei também num centro que os médios caiu, se esfolavam todos.
Depois, quando endireitava, estava sangrando aqui do pulso, porque ralava, né, o braço. Eu digo, aí eu, quando vi aquilo, eu disse, eu me nego a incorporar. E fiz a maior bobagem, né? Mas eu vi aquilo, né? Eu digo, eu não, eu já tinha problema de coluna naquela época, e olha eu caindo. Não. Mas isso, estou sabendo agora, isso é exibicionismo do médium. Ele até pode sentir uma vibração no corpo, falar como preto velho, falar como um caboclo, falar com um outro até estrangeiro, né? Um sotaque, como o Dr. Fritz, que aparece aí em alguns médiums, não sei se é verdade, se não, mas diz que sim. Bom, tudo bem. Ou o médium pode andar, incorporado, andar para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, como eu já também participei de uma reunião, e o chefão lá, quando recebia o caboclo, ele ficava para lá, para cá, para lá, para cá. Isso é da pessoa, sente, né? Ou tem muita energia e faz aquilo, não sei, mas é do médium, isso é do médium, isso não é do guia, não. Então, é exibicionismo, né? Os canalizadores, eles nem se movimentam, eles canalizam, eles estão ali quietinhos, só se concentram, né? Psicografia, também a gente se concentra, deixa lá o lápis, preferência é lápis, hein? Lápis, não é caneta, não. Preferência, né? Tá ali o lápis, o papelzinho ali, a mão quieta ali, aí a mão começa a mexer. E se você já estiver recebendo alguém e demorar e achar assim, será que eu estou recebendo mesmo? A mão vai, aí já vai com força. E aí pronto. Aí você fica canalizando a psicografia, ou você não canaliza, você escreve sem ouvir na mente. Eu recebi algumas coisas aqui em casa, eu também recebi no centro por 2 vezes, é que depois eu saí do centro, aí não desenvolvi mais. Mas foi diferente, quer dizer, eu fiquei ali e aí veio na mente, quer dizer, foi uma psicografia canalizada, vamos dizer assim. Aqui em casa eu também. Tá vendo televisão, minha mão começou a mexer, eu nem estou aí, não estou ligando, estou vendo televisão. Mas aí, nossa, era o braço, era tudo, eu tinha que escrever, aí eu corri lá, fui pegar o papel e canalizei lá o negócio. Então, agora, existem os falsos, né? Os falsos canalizadores, existem falsos que psicografam, existem os falsos que incorporam. É preciso observar, é difícil, né? Mas é preciso pelo menos o conteúdo. Se o conteúdo for bom, tudo bem, né? O conteúdo é bom? O conteúdo veio trazer alguma coisa para a evolução? Mas se é preciso filtrar, é preciso prestar atenção, até nos gestos das pessoas que estão fazendo seus trabalhos espirituais. Por exemplo, eu vou te falar uma coisa. Vamos dizer que tem ali um palestrante e tal, e de repente ele faz simplesmente, blá, 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 porque isso, porque aquilo, e de repente eu custo para fazer, de repente ele faz isso. Quem é ele realmente? Epa, quem é ele? Ele está dizendo coisas bonitas, mas espera aí, que gesto é esse? Quem já estudou os gestos dos trevosos e da nova ordem mundial já sabe do que eu estou falando. Você pode estar palestrando fazendo assim e tal. Porque assim,
Ou assim, mas se a pessoa faz este gesto, assim como muitos artistas fazem, coitados, eu tenho pena deles porque eu já sei para onde é que eles vão, este gesto pertence à nova ordem, né? Este gesto aqui passando no olho, fazendo assim, passando no olho, nova ordem mundial. Então, aquele ser que está ali dizendo coisas, parece estar dizendo tantas coisas bonitas. E prestar atenção na energia. A energia, ela ultrapassa a tela do celular, do computador. Ela ultrapassa. Energias ultrapassam a parede aqui, o quadro. A energia, se vier de lá, ela atravessa o vidro da janela, isso aqui, ela vem para cá. O espírito, o que é o espírito? É uma energia, eles atravessam a parede. Como é que os espíritos vêm fazer, às vezes, mal, fazer bem? Outro dia eu senti um perfume no meu quarto, mas foi uma coisa rápida, eu fiquei até na dúvida. Estou sentindo, porque eu quase não tenho olfato, mas aí depois não senti mais. O que é isso? É energia que está ali, é o espírito. O espírito o que é? É energia. Tá? Vou repetir, espírito é energia. Então, a gente tem que perceber. Bom, você está vendo a cara do... Está vendo aí a minha cara, tá? Vendo a cara da pessoa aí. Então, você presta atenção na cara dos palestrantes. O que é que ele... O que é que a tua intuição está te dizendo? Você sente alguma coisa ruim? Você realmente acha que tem alguma coisa que você não gosta? Sabe o que é? Mas não sei, não estou gostando. Você encontra alguma coisa ruim no outro? Não. É assim. É claro que às vezes tem dias que eu mesmo anoto aí nos meus vídeos que tem dias que eu estou com uma cara mais alegre e outra mais coisa assim, porque às vezes a gente está com preocupações, né? Então a gente transmite sem querer. Mas é preciso aprender a filtrar as coisas. Quando você está na fila, perto de alguém, às vezes você não se sente incômodo, ou incômoda, porque a energia daquela pessoa não é legal, né? Você está morto para cair fora, não tá? Eu, quando antigamente ia na casa de um parente meu, e ela, a senhora, ela ia à igreja todo domingo, ela foi filha de Maria. Eu ficava morta para voltar para casa, para ir embora, para sair de lá, mas é meu parente, né? Pô, depois repara que eu não vou lá e tal, então vou lá fazer uma visita, vou almoçar lá, tudo bem e tal, mas morta para sair. Aí depois que um dos membros faleceu e depois o ser masculino encontrou uma outra companheira, depois que eu comecei a ir lá novamente, né? Porque me convidou para ir lá, a nova esposa, né? Eu não senti mais aquela vibração, até me sentia muito bem lá. E ela também frequentava a igreja, ela era muito da igreja católica, uma igreja católica, mas ela não segue os ritos, os padrões do Papa, ela é separada. E ela organizava lá as festas para o novo padre que ia chegar, sabe? Ela até uma vez me convidou para ir lá, ela até que pagou, me convidou, eu fiquei lá na mesa, lá com outra pessoa até, e aí eu não senti mais. Então vocês precisam filtrar, precisa evoluir a sensibilidade. Cuidado com os teus amigos, amigas, amigos, conhecidos e conhecidas. Se sentir alguma coisa de quem te visitou, borrifa com uma erva dessas de tirar uma arruda, limpa com arruda, ou joga um pouquinho de sal, onde a pessoa esteve, ou aquele ambiente.
Ou coloca para as larvas astrais, que é o ipê roxo com alfavaca, vai lá, ferve um pouquinho, coa e borrifa. Se não tiver para borrifar, bota na mão e faz assim, ó. Alrosa branca, alfazema também é muito bom, guiné, faz alguma coisa. Tira. Né? A gente, com o tempo, vai aprendendo. E vai aprendendo a respeitar as coisas que não acreditava. Eu não acreditava nisso do copo com carvão. Agora eu uso diariamente. Porque tem morador aqui que quando passa do lado de fora, o meu carvão cai que está na janela, no copo. Toda semana tem que trocar. Eu boto mais de uma que é para não trocar todo dia, né? A gente não acredita em certas coisas, depois vem a comprovar que é verdade, isso funciona. Tá? Não, às vezes não basta só rezar não, hein, gente? A gente às vezes tem que fazer algo mais. Algo mais para, né? Ou você frequenta um centro espírita bom, do bem, da luz, vai lá, toma um passe. De vez em quando, também precisa estar sempre, mas de vez em quando vai lá, toma um passe. É bom. Muitos não entendem, como eu não entendia, por que um caboclo fica jogando aquela fumaça na cara da gente. A primeira vez que eu fui no centro, que me mandaram que eu tinha aqui, eu não voltei mais porque e até ofereceram se eu queria desenvolver lá, eu perdi chance pra caramba. Eu deixei tudo ir pelo ralo, né? Muitas chances que eu tive e eu perdi tudo, várias vezes. Porque eu não entendi, ó, por que jogou aquela fumaça? Ah, que coisa, aquele charuto, isso aí. E aquela fumaça, ela tá fumaça, mas o guia do médium está te jogando energia para tirar o que precisa tirar de você, de mim, né? Tirar a negatividade. Viu, gente? Então, tem que respeitar. Por que o católico bota, em certas ocasiões, ele bota aquele incenso lá na igreja? Algumas igrejas católicas, outras não, né? Para tirar as coisas. Centros espíritas sempre, de Umbanda, sempre coloca aquelas ervas, né? Para purificar, para tirar as larvas. Pessoas que vão cheias dessas coisas, depois a outra senta ali e pega, né? Se a outra também for um pouco negativa, pode não ser como muito, mas tá com maus pensamentos, pega. Esse negócio de dizer, eu sou de Jesus, eu amo Jesus, nada vai me acontecer. Não é bem assim, porque não existe aqui, nesta terceira dimensão, mesmo as pessoas consideradas boas, não existe ninguém perfeito, né, de ser bom em todo sentido. Então, tem preocupações, tem uma raivinha de vez em quando, né? Tem que droga, agora reclama, que coisa, agora foi despedido e tal. E aí forma estes seres invisíveis, chama-se larvas, né? Larvas astrais. Puxa seres negativos, que também coloca coisas ruins. E, no entanto, você reza todo dia. Mas vai te botar, sim. Porque, então, a gente tem que ter, além de rezar, além de ir numa igreja, seja lá que igreja for, a gente tem que, de vez em quando, fazer outros procedimentos, tá?
Um banho que chama de descarga não vai fazer mal a ninguém. Mas nunca coloque na cabeça, gente. Bota aqui. Do pescoço para baixo, pescoço para baixo. É aqui que os magos negros se acoplam para depois entrar dentro de você. Bota aqui, ó. Aqui, tá? E depois do banho, né? Bom, só isso por hoje. Paz e luz a todos. Tchau.